My name is Cora Voyager. I'm a survivor of the Holy Angels Residential School in Fort Chipewyan, Alberta. My name is Rose Grace Miller. I am survivor of the Kamloops Indian Residential School in Kamloops. Pela primeira vez aqui no Papo de Inter, nós vamos falar sobre o Canadá. Sim, todo mundo ama o Canadá, inclusive eu. Eu, no caso, já morei lá e não queria mais voltar para o Brasil. Mas enfim, infelizmente, dessa vez a gente vai contar para vocês uma parte sombria desse país. Desde maio desse ano, de 2021, cerca de 1.000 restos mortais de crianças indígenas foram encontrados pelo governo canadense em túmulos não marcados, próximo a escolas católicas que funcionaram entre 1890 a 1960. A primeira descoberta foi um dos maiores internatos católicos do Canadá, o Kamloops, localizado na cidade de mesmo nome, onde 215 restos mortais de crianças foram localizados. Desde então, outros 2 túmulos foram encontrados. Nesse episódio, a gente vai te contar essa história e como o Canadá vem lidando com todas essas descobertas. Eu sou Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Poner esos sueños en marcha. Sacrific mult product. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Antes de entrar no acontecimento em si, é importante a gente te contar um pouco da história do Canadá. As primeiras pessoas a habitarem as terras canadenses são chamadas de aborígenes. E olha, só uma curiosidade para vocês. Acredita-se que essas pessoas vieram do Oriente atravessando uma faixa de terra que ligava a Sibéria ao Alasca. Mas enfim, era esse grupo de pessoas que vivia ali até a chegada do primeiro grupo de colonizadores, os Vikings. Pois é, o primeiro grupo de europeus a colonizar o Canadá foram os Vikings. E segundo o Brasil Escola, essa ocupação não durou tanto tempo assim porque rolou uma forte revolta por parte dos nativos com relação aos colonizadores, que acabaram expulsos do Canadá depois de 1.000 anos. Sim, 1.000 anos é muito tempo para nós, meros mortais. Mas numa linha do tempo histórica de dominação de terras, não é tanto tempo assim. E um tempo depois disso, a Europa decidiu fazer uma festa no Canadá. Inglaterra e França foram até lá e ficaram nessa de tomar terras, explorar as riquezas que o país podia oferecer e causar guerras entre britânicos e franceses, e entre colonizadores e colonizados. Aquela história que nós, brasileiros, já conhecemos de cor e salteado também. E é por isso que quando a gente vai visitar o Canadá, a gente acaba falando inglês em Toronto e Vancouver. Mas se quiser ir visitar a cidade de Montreal ou Quebec, que tem uma pegada mais europeia, acaba tendo que falar ou tentar falar francês. E assim, só uma dica, não tentem falar inglês com as pessoas de Quebec, porque elas vão ficar bravas. Vai de Google Tradutor que tá tudo certo. Mas voltando à nossa história, num contexto geral, quem conseguiu a maior parte das terras foi a Inglaterra. E só no final do século XIX que os canadenses conseguiram conquistar um pouco mais de autonomia do governo britânico. Trazendo datas mais precisas, o Canadá só foi ser independente de fato em 1982. E aqui a gente está te contando um resumo da história do país para já te trazer à tona nossos personagens principais do episódio de hoje, os indígenas e os colonizadores católicos europeus. E já trazendo a religião para a equação, assim como aconteceu no Brasil, os aborígenes canadenses tinham as suas devidas crenças, e com a chegada dos ingleses e franceses, muitos foram convertidos ao cristianismo. E é exatamente nesse contexto que entram os internatos onde os restos mortais de crianças indígenas foram encontrados. E o que se sabe até hoje é que existiram no Canadá 130 internatos financiados pelo governo canadense e administrados por autoridades religiosas que foram criadas a partir do século XIX. Esses internatos eram exclusivos para crianças e jovens indígenas e tinham como objetivo, abre aspas, educar e convertê-los para então assimilá-los na sociedade canadense, fecha aspas. Isso tudo segundo The Canadian Encyclopedia. O ponto é que entre 1863 e 1998, mais de 150.000 crianças indígenas foram tiradas das suas famílias e colocadas nesses internatos. E entre esse período, na década de 1920, para ser mais exata, a situação piorou drasticamente, porque as famílias não tinham opção, já que a matrícula nessas escolas se tornou obrigatória.
Bom, e aí você nos pergunta, o que acontecia nessas escolas? Segundo uma reportagem da BBC, as crianças não só não tinham permissão para falar a sua língua ou praticar sua cultura, mas também viviam em condições precárias, sofriam abusos físicos, psicológicos e sexuais. Inclusive, ainda segundo essa reportagem da BBC, em 1945, a taxa de mortalidade de crianças nesses internatos era quase 5 vezes maior do que de outras crianças canadenses. E 15 anos depois, ou seja, em 1960, essa taxa ainda era o dobro. Bom, chegamos ao segundo bloco, e aí você se pergunta, por que esse assunto voltou à tona em 2021? E a gente te conta. Desde maio de 2021, os restos mortais de mais de 1.100 pessoas, a maioria crianças, foram encontrados nos terrenos de 3 internatos canadenses desse tipo. O internato de Kamloops, que fica localizado na cidade de mesmo nome, foi o primeiro a ter os restos mortais encontrados. Foram ao menos 215 crianças enterradas ali. O Kamloops funcionou entre 1890 e 1969 com essa finalidade, e estima-se que as crianças mais jovens a frequentar essa escola tinham 3 anos. Ele era o maior desse segmento na época e era conhecido como Sistema Escolar de Residências Indígenas, isso segundo a BBC. Estima-se também que esse internato chegou a ter 500 alunos durante o seu maior período de ocupação. E a descoberta desses restos mortais foi feita por conta de uma iniciativa de uma nação indígena da região que informou ter usado um radar de penetração no solo durante uma série de pesquisas no local. Foi graças a essa descoberta que outros terrenos começaram a ser pesquisados. E com isso a gente chega na segunda descoberta desse tipo, a da Marieval Indian Residential School, localizada em uma província de nome bastante complicado que a gente não vai tentar falar aqui, no centro do Canadá, que foi administrada pela Igreja Católica entre 1899 e 1997. Os restos mortais de 751 pessoas, a maioria crianças, foram encontrados nos arredores desse internato no final de junho de 2021. Um ponto importante que a gente precisa ressaltar aqui é que ainda não está claro se os 751 corpos encontrados têm relação direta com a escola. Bom, e como se não bastasse, na véspera do Dia do Canadá, celebrado no dia 1º de julho, outros 182 restos mortais foram encontrados no terreno de uma terceira escola, a Escola Missionária Santa Eugênia. Na época dessa descoberta, ou seja, uma semana atrás, a nação indígena responsável pelo encontro disse que também era cedo demais para cravar que esses restos pertenciam aos ex-alunos. Isso porque esses restos mortais foram encontrados num terreno em um cemitério que era de 1865. O ponto é que essas descobertas chocaram os canadenses e geraram a maior comoção nacional. No próximo bloco, a gente vai te contar todo o desenrolar dessa história. Bom, e depois dessas descobertas chocantes, uma série de acontecimentos marcaram o Canadá, começando pelo posicionamento do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que disse que essas descobertas desses túmulos obrigaram os canadenses a, abre aspas, refletir sobre as injustiças históricas e contínuas que os povos indígenas enfrentam, fecha aspas. É importante a gente abrir um parênteses aqui e pontuar que esse tema vem sendo estudado e debatido há bastante tempo no Canadá, antes das descobertas desses restos mortais em 2021. Isso porque muitas das crianças que sobreviveram a esses internatos falavam sobre o assunto, mas não eram ouvidas. Enfim, dito isso, uma comissão chamada Comissão de Verdade e Reconciliação publicou um relatório em 2015 falando que essa prática da época equivaleu a um genocídio cultural. O documento diz que essas medidas de colocar as crianças indígenas nesses internatos tinha como objetivo, abre aspas, eliminar os aborígenes como povos distintos e assimilá-los na corrente dominante canadense contra sua vontade, fecha aspas. E voltando ainda mais no tempo, em 2008, o governo canadense se desculpou formalmente por esse sistema. Enfim, era aquela coisa. Todo mundo sabia que tinha acontecido alguma coisa assim, mas foi só em 2021 que as provas concretas começaram a aparecer. Então, a gente vai fechar esse parênteses e voltar para o desenrolar dessas descobertas. E em meio a toda essa polêmica, o Canadá vem sendo atingido por uma onda de vandalismos e incêndios em igrejas, muitas delas localizadas em terras indígenas. Segundo uma reportagem do Estadão, uma dúzia de igrejas foram vandalizadas e incendiadas desde a primeira descoberta desses túmulos.
As autoridades canadenses não vincularam os incêndios às descobertas dos restos mortais. Enfim, a maioria dos locais vandalizados e uma estátua do Papa João Paulo II apareceram com manchas vermelhas em formas de mãos e escritas como "Nós éramos crianças". E o Papa, a principal figura da Igreja Católica, se pronunciou, expressando tristeza em relação aos túmulos e se propondo ao encontro com sobreviventes dessas instituições, com o objetivo de, abre aspas, promover o diálogo e a cura, fecha aspas. Segundo a página Vatican News, uma delegação de povos indígenas do Canadá vai encontrar o Papa entre os dias 17 e 20 de dezembro de 2021 no Vaticano. E ainda sobre o posicionamento de instituições, as igrejas presbiteriana, anglicana e unida do Canadá, que também administravam internatos na época, pediram desculpas pelas suas participações nesses abusos. É importante frisar aqui que o Papa se pronunciou, enfim, mas ele não pediu desculpas em nome da Igreja Católica. E com essa história triste e ainda cheia de lacunas, a gente encerra o episódio dessa semana por aqui. A nossa intenção não é fazer vocês odiarem o Canadá, porque, enfim, é muito difícil odiar esse país. Mas a gente não queria deixar passar essa história que é tão importante para a comunidade indígena. E esse episódio também foi mais curto, então conta pra gente se vocês amam os episódios enormes ou preferem assim, mais curtinhos. E agora o de sempre, não esqueça de compartilhar e espalhar a palavra do Papo de Inter por aí e seguir a gente nas redes sociais, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto no Instagram, e no @Papo de Inter _pod no Twitter. É isso, gente, a gente espera vocês na próxima semana.